Vamos então convidar o próximo palestrante com o tema Radiologia Digital. Essa palestra seria ministrada pela nossa autora Elizabeth Lungo, que é tecnóloga em radiologia, em gestão, em qualidade de projetos e que fez um trabalho também brilhante na obra. E ela teve uma convocação para o interior de São Paulo de trabalho, mas nós estamos muito bem representados pelo nosso revisor técnico, o professor Márcio Cubas, que agora assume, então, com a palestra Radiologia Digital. Professor Márcio, é com você. Olá, Michele, obrigado. Vamos lá, pessoal. Bom, como a Michele disse, né, a Elizabeth, infelizmente, não pôde participar, mas ela teve o carinho de preparar uma apresentação, enviou aqui, eu vou passar para vocês aqui dentro de uma linha de raciocínio que a gente teve aqui junto. Não temos conflito aqui de interesse, então só para justificar, né, a apresentação é da Elizabeth Longol, que é tecnóloga em radiologia médica, especialista em produtos e aplicação de equipamentos, né, tanto na área veterinária quanto humana. Muito bem. O tema radiologia digital, ele é bastante interessante porque ele é muito atual. Tá? Ele é muito atual. Desde do início, com a descoberta do raio-x, o desenvolvimento das técnicas radiológicas, a questão da proteção radiológica e a evolução dos equipamentos, isso foi ganhando um espaço muito importante. Quando nós temos, na década de 70, a introdução da tomografia computadorizada, então, como temos aí o início, né, de imagens digitais, né, isso foi assim uma transformação dentro da radiologia. Essa evolução ela não tinha como ir para outro lugar, senão chegar também no raio-x, né, na radiologia que a gente conhece. Então, essa modalidade digital que hoje nós temos, ela é fascinante. Ela é maravilhosa. Eu sou um apaixonado pela radiologia e, então, esse cenário para mim é maravilhoso. Bom, esta imagem que a professora colocou aqui muito sabiamente, o mundo está mudando e muito rapidamente, né? Então, ela coloca aqui uma analogia, né, das idades, né, da pedra, do bronze, do aço, né? A Idade Negra, a Idade Média, a Idade Moderna, quando a gente teve a Revolução Industrial, tudo. E nós temos a Era da Computação. A partir do momento que o computador entrou na vida do indivíduo, o mundo mudou. Né? O mundo mudou. E nós estamos falando aí de uma mudança de muitos anos já, desde lá da década de 60, se eu não me engano, os primeiros computadores. Quando ele entra na medicina, ele causa uma transformação extremamente importante. E essa figura, ela nos mostra o seguinte, que é necessário adaptar. É necessário adaptar, é preciso adaptar. Eu não posso manter o meu comportamento hoje como ele era há anos atrás. Eu não posso trabalhar com radiologia digital mantendo um comportamento de radiologia convencional de 30 anos atrás, por exemplo. Eu digo 30 anos atrás porque eu tenho 30 anos de radiologia. Então, eu acompanhei essa evolução histórica e eu acho lindo isso. Maravilhoso. Então, nesse primeiro quadro, nesse primeiro instante, qual é a fala principal? Evolução. Então, é necessário ter evolução, é necessário evoluir, conhecer tecnologia, ter afinidade com o computador. Hoje é necessário ter afinidade com a tecnologia, com o computador, com os smartphones, né? Com o smartphone na mão, hoje nós fazemos quase tudo. E essa tecnologia toda desenvolvida para nós, dentro da radiologia, em nosso benefício ali. Para quê? Para que tenhamos condições de trabalhar, ter bom aproveitamento de todo o material que nos é apresentado, que é passado, qualidade de exame, qualidade diagnóstica. Então, aqui, nesse primeiro instante, a dica a todos vocês precisa ter uma mudança de comportamento, uma mudança
intelectual e mudar para esta área tecnológica. Tá? A tecnologia, hoje, ela é nossa aliada. Tá? Muito importante. E aí, o que vem acontecer, né? Um dos principais objetivos da radiologia digital foi redução de dose. Olha que maravilha. Eu falei de técnica radiológica, falei de proteção radiológica, e agora, né, a professora Elizabeth traz para a gente esse conteúdo da radiologia digital falando de redução de dose, ou seja, tecnologia aplicada ao posicionamento e à proteção radiológica. Esse cenário ele fica muito bem montado quando o profissional acompanha essa evolução, entende essa evolução e ele fez uma boa base. Quem começou com a radiologia convencional e passou para digital lá no início, como foi o meu caso, teve alguma dificuldade de adaptação. Eu não, porque eu sempre fui curioso, tá? Essa é a grande verdade. Mas para quem não tinha intimidade, afinidade com o computador, isso foi meio... Mas as pessoas conseguiram. E até entender essa questão da redução de dose foi meio complicado. Hoje não. Hoje as pessoas, a maioria entra no cenário radiológico já com a radiologia digital, já com a tecnologia na mão. Tá? E nosso tempo hoje, esse quadro que o mundo vive hoje, nos permitiu uma aproximação maior da tecnologia. O exemplo é esse de hoje. Né? Nós estamos aqui fazendo um congresso, eu estou aqui no meu local de trabalho, mas as pessoas estão em casa, estão longe daqui e me assistindo. Então, é a tecnologia a serviço da humanidade. Parece uma frase clichê, mas é isso que acontece. Então, dentro do cenário da radiologia convencional, olha só, eu tinha uma questão de muito material, né? Custo operacional. Né? Então, eu tinha os equipamentos de raio-x, suprimentos, né, em geral, filme, chassi, ecrã, químicos, né? Todo o preparo dos químicos, armazenamento, a câmara escura, tinha que ter um local próprio, ela tem, né? As processadoras, nos primórdios, a revelação era feita de forma manual. Depois a processadora e até que depois vem a radiologia digital. Né? Então, quando entra a radiologia digital, nós temos uma grande melhora desse cenário, porque o filme radiográfico convencional, a composição dele é prata, que é um metal, a composição básica dele é prata, que é um metal pesado. Os químicos, né? Eu tenho o revelador, o fixador, eu tenho então uma solução ácida, uma solução básica. Eu preciso descartar esse material. O fixador, no processo dele de revelação, ele retira a prata do filme, então ele fica com metal pesado. Como é que tem que tratar isso? O revelador também precisa ser tratado. Então, o meio ambiente sofreu durante muito tempo com esse processo. Os próprios filmes, as películas radiográficas, também contêm prata, elas precisam ser tratadas. Então, o cenário era bem complicado. Com a radiologia digital, isso muda, porque eu não tenho mais químico, eu não tenho mais processadora. Então, o meio ambiente agradeceu muito. A redução, né, de consumo de químicos, de filmes convencionais, foi, assim, monstruosa. Claro que ainda temos no Brasil várias localidades que utilizam do sistema convencional. Tá? A nossa realidade, infelizmente, não permite que essa tecnologia chegue a todos os lugares. Mas ela vai chegar. Eu acredito que ela vai chegar. E olha só que maravilha que é. De onde começamos e onde chegamos. A primeira imagem que o Röntgen fez da esposa, né, da mão da esposa. Definição, não se sabe o que é definição de imagem aqui. E hoje, com a radiologia digital, olha que maravilha que é esta imagem. O que a tecnologia proporciona para a gente trabalhar. Então, quando nós temos essa tecnologia bem aplicada, bem utilizada,
a tendência é ter somente exames de qualidade, né? E é claro, né? Aqui, um comparativo bem assim, grotesco, sem conhecimento da energia, do que acontecia, a Röntgen usou aproximadamente 15 minutos de exposição para fazer essa imagem. Hoje nós conseguimos fazer esta imagem com centésimos de segundo. Tá? É uma coisa totalmente doida. Então, a radiologia digital, ela vem com essa qualidade, essa ferramenta que permite você melhorar, reduzir dose e dar qualidade ao exame. Então, quando você pensar nas modalidades de radiologia digital, você pode pensar assim: eu consigo produzir bons exames, boas imagens com baixa dose, baixo tempo de exposição. Eu só preciso dominar a técnica. Desta forma, né, com essa evolução de imagem, então vamos voltar no tempo de novo, lá na década de 70, com o início da tomografia, que eu gosto de falar da tomografia porque ela revolucionou o diagnóstico médico, e então aí você tem várias coisas acontecendo depois da tomografia. Os sistemas de informática, de computação, eles vão crescendo, eles vão sendo desenvolvidos para ser aplicados na área médica, né? Quando isso passa a acontecer, a medicina ganha em avanço tecnológico, né? E a radiologia, ela também chega a um patamar de muita importância. Das modalidades, né? Das modalidades médicas, né? Vocês vão ver que a radiologia é uma das que mais investe em tecnologia. Não é a que mais investe, mas é uma das que mais investe em tecnologia. E isso é necessário. Essa tecnologia aplicada à qualidade, à segurança diagnóstica e principalmente à proteção do paciente, a gente vai ter, assim, somente a ganhar. Um fator importante, isso para todo profissional da radiologia, né? Quando falamos em qualidade de exame, proteção, segurança em diagnóstico, né? Falar tudo isso, aplicar tudo isso, e a gente precisa, às vezes, se colocar do outro lado, no local da pessoa, como eu gostaria de ser tratado e o que eu vou fazer. Então, a radiologia já sempre permitiu isso, então a gente, com o digital, nos permite melhorar. E é claro, né, dentro desse quadro de desenvolvimento, nós temos aí siglas muito importantes que são comuns à tecnologia de imagem digital, né, que algumas pessoas às vezes ficam meio assim confusas. Por exemplo, a sigla CR, de Computed Radiographic, que é a radiografia computadorizada, tecnologia CR foi a primeira a ser introduzida, né? O processo de aquisição de imagem dela é muito semelhante ao da radiologia convencional. Temos o DR, que é a Digital Radiography, que é a radiografia digital, chamada de radiografia digital direta, por não ter intermediários. O PACS, que é o sistema de arquivamento, né? Toda imagem médica digitalizada, ela precisa ser armazenada de uma forma específica, então o PACS ele é o que permite esse processo. Duas siglas importantes também de sistemas de digitalização é o RIS e o RIS. RIS é o Hospital Information System e o RIS é o Radiology Information System. Qual a diferença de um para o outro? O RIS, né, Hospital Information, são todas as informações da pessoa. O indivíduo vai fazer uma radiografia, é feito um cadastro, ele vai fazer uma internação, uma cirurgia, ele precisa... Enfim, todas as informações ficam nesse diretório. E o RIS é onde ficam as informações pertinentes à radiologia. Então, todas as informações pertinentes ao serviço de radiologia, serviço de imagem, ficam armazenadas nesse diretório. DICOM, né? Digital Imaging and Communication in Medicine, é o sistema de arquivamento de imagens, né? Nós estamos acostumados com imagens em JPEG, em GIF. A imagem médica ela precisa ser armazenada, ela é produzida nesse formato DICOM, armazenada em DICOM,
E para se ter acesso à informação, né, é necessário um leitor DICOM. Então, assim, quando eu quero ter acesso às informações daquela imagem, eu preciso ter um leitor DICOM. Do contrário, o que eu vou ter são imagens em JPEG, sem as informações. HL7, que é o Health Level 7, é o nível 7 de segurança, que é um sistema mundialmente utilizado, que são normas de transmissão de dados. Eles, lógico, eles fazem as normatizações, cada país, dentro da sua legislação, trabalha também esse aspecto. No Brasil, nós temos uma legislação também específica, mas é baseada no HL7 também. Isso tudo voltado porque o mundo digital ele é vasto, né? O que se pode fazer digitalmente eu posso dizer até infinito, né? Então, são necessárias, então, algumas normatizações para transferir esse dado. O que eu posso transferir, o que eu não posso transferir. Aqui um exemplo muito clássico, né, de o que era a radiologia, o que é a radiologia convencional. Eu tenho filmes radiográficos de diversos tamanhos, tá? Chassis radiográficos, conjunto chassi-ecrã, também de diversos tamanhos, os químicos, revelador, fixador, aqui o preparo dos químicos, que é um trabalho também que tem que ser feito corretamente. Processadoras manuais, secadoras, tá? E depois eu precisava o descarte disso tudo, né? Aqui é só exemplo, tá, gente? Não é resíduo radioativo, tá? Mas são rejeitos tóxicos, principalmente os químicos. Então existe existe uma legislação ambiental que cuida disso. Então é um processo bem complexo e tem que ser seguido, né? Com a radiologia digital, né? Aliás, antes da radiologia digital, o que nós conseguimos? As processadoras automáticas, né? As processadoras, elas entram no cenário radiográfico no início dos anos 80 e elas duram até hoje, né? Até hoje, como eu disse, ainda tem um sistema convencional, mas elas têm um papel importante na radiologia até por volta do ano 2000, que é quando começa ganhar um mercado importante no Brasil, a radiologia digital. As processadoras, elas ajudaram bastante no reaproveitamento de químicos, no tempo, né, de processamento, de perda de imagem. Então, já houve uma melhoria, mas a radiologia digital, ela promove um cenário totalmente diferenciado, tá? Quando você trabalha com o sistema digital, tá? Nós estamos aqui só para fazer um comparativo, olha, uma imagem digital com uma imagem de filme convencional. É claro, é possível produzir uma imagem de boa qualidade com o sistema convencional? Sim, é possível. Tá? Porém, existem várias interferências externas que podem afetar a qualidade. Dentro da radiologia digital, essas interferências são muito menores, né? Eu estou trabalhando com um sistema mais tranquilo, eu consigo melhorar, né? Então, esta evolução da radiologia, seja ela CR ou DR, ela faz com que eu consiga digitalizar uma série de equipamentos. Por exemplo, né? No sistema CR, né, eu consigo digitalizar 2 salas de raio-x, 3 salas de raio-x. Eu consigo fazer um exame de leito, né? Com o sistema PACS integrado, eu consigo fazer a integração de todas as imagens de um grande hospital. Tomografia, ressonância, ultrassom, mama, densitometria, radiologia geral, as imagens de centro cirúrgico, de hemodinâmica, enfim, eu consigo tratar isso tudo dentro de um ambiente digital. Isso melhora o desempenho, a produtividade, né, do serviço e também gera economia. Não uma economia de imediato, mas gera uma economia. Então, como é que nós vamos ter, assim, no processo da formação da radiologia da imagem? Então, eu tenho
Para a radiologia convencional, eu vou ter raio-x, eu vou ter a imagem latente, né? Então, entre o raio-x e a imagem latente é a produção do raio-x, a interação com o corpo do paciente, imagem latente, né? Eu vou ter a produção, todo o processo de revelação até chegar na imagem. Quando eu vou para a radiologia digital, eu vou ter o processo de interação. Esse processo de imagem latente ele é muito rápido, né? Se for um sistema CR, eu vou ter somente a parte de digitalização. Se for um sistema DR, isso vai acontecer de uma forma imediata. Nesse quadro, o que acontece? Eu já tenho uma redução de tempo de processamento de imagem em torno de 50% ou mais, sem falar na redução de dose. Então, quando eu vou trabalhar com um sistema CR, para você entender... Opa, desculpa. Com o sistema CR, que foi o primeiro a ser introduzido. Então, como é que funciona isso? O sistema CR ele é um cassete, muito parecido com um chassi de radiologia convencional, porém normalmente ele é de uma liga plástica. Dentro desse cassete não tem um ecrã, tem um image plate, que é o IP. O IP ele é uma placa de fósforo, só que ele funciona de uma forma diferente. O ecrã do sistema convencional, ele reflete a radiação. O IP, ele absorve a radiação. Depois disso, esse IP, ele precisa passar por um scanner, que vai fazer todo o trabalho de leitura de densidade, ali, de variação, né, das variações que o elétron da placa de fósforo sofreu. É um processo bem interessante, vai estender muito aqui a apresentação. Feito isso, depois que ele faz a leitura, que ele me mostrou a imagem, ele faz um apagamento destas informações. Essas informações são apagadas e o IP, o plate, é devolvido para dentro do cassete e eu vou utilizá-lo novamente. Tá? Em média, um IP ele tem uma vida útil em torno de 5.000 exposições, aproximadamente, tá, gente? Isso varia de tecnologia para tecnologia. Quando estamos falando de vida útil, nós estamos falando, assim, de qualidade de imagem. Com o passar do tempo, né, o próprio plate pode apresentar fadiga de material, isso é comum, e começa a perder, então, qualidade de imagem. Perdendo qualidade, eu vou ter um problema também de proteção radiológica. Então, aqui tem um descritivo aqui de como é todo o processo. Então, uma vez que é feita a leitura, né, do IP, que é montada a imagem, é feito o apagamento, né, o IP ele recebe um banho de luz, né, para que a densidade volte ao normal, para que ele possa ser, então, utilizado novamente. O sistema DR, que é o sistema digital, que nós chamamos de imagem digital ou digital direto, ele apresenta, no início, né, nós tínhamos que trocar o equipamento. Eu tinha um aparelho de raio-x convencional, ou digitalizado com o sistema CR, e eu queria um equipamento digital DR. Eu precisava trocar a máquina inteira. Alguns equipamentos hoje mantêm esse processo, tá? Mas envolve um custo elevado. Então, as empresas, então, desenvolveram o que eles chamam de solução DR. O que é isso? É uma placa de detectores, tamanho 35 por 43, que ela pode ser aplicada em qualquer equipamento de raio-x, qualquer equipamento convencional, seja antigo ou moderno. A placa recebe a radiação, recebe as informações e transmite de qualquer equipamento e transmite para o software. E o software faz a reconstrução da imagem. Essa transmissão é feita por Wi-Fi. Os primeiros utilizavam um cabo, né? Atualmente, essas placas utilizam a tecnologia Wi-Fi para fazer a transmissão dos dados. Dessa forma, eu tenho uma redução no custo de implantação da tecnologia DR. Hoje é possível
transformar um serviço de radiologia convencional num serviço de radiologia digital com um custo relativamente baixo de investimento em tecnologia. Tá? Essa tecnologia é chamada de solução DR. Assim como o CR ou o DR normal, a solução DR, todos esses sistemas, todos, a partir do momento que eu digitalizei, né, o serviço, que eu tenho imagens digitais, eu necessito, né, de um sistema integrado, sistema PACS, para que eu possa, então, fazer a distribuição dessas imagens. Eu preciso enviar essas imagens, né? Trabalhar, o médico precisa laudar, precisa interpretar. Então, o sistema ele precisa ser integrado. Então, ele funciona mais ou menos assim, né? Seguindo aqui o passo. O cliente chega na instituição, faz todo o cadastro dele, depois ele faz o cadastro radiológico, ele vai para as modalidades que forem necessárias, tomografia, ressonância, ultrassom, seja lá qual for, né? Feitas as imagens, elas são enviadas para um servidor, um banco de dados. Né? Esse banco de dados tem lá a pastinha do meu paciente, do indivíduo, né? Tudo lá, todas as informações dele. Essas informações são disponibilizadas dentro do serviço por uma intranet, né? Dentro da instituição. O acesso é feito via intranet. O médico, então, ele consegue acessar todas as imagens da radiologia através dos monitores aqui, ele faz a execução do laudo. O laudo hoje também está muito informatizado. Isso aqui é para também digitalizar, é um microfone, desculpa, eu esqueci o nome disso aqui, mic speaker, se não me engano. O médico fala, o programa entende o que ele fala e já vai escrevendo o laudo na tela. O médico só faz uma revisão. Feito isso, ele faz a liberação no sistema, que depois é liberado para o cliente. Então, essa integração digital também muda todo o cenário, todo o contexto de trabalho, né? Então, nós temos aqui as etapas, né? Chegada do paciente, então, feito todo o cadastro dele, os dados de exame são enviados para um worklist. O worklist é uma lista, lembra que eu te falei do RIS, né? As informações radiológicas, ele fica nesse worklist. Cada equipamento tem um worklist com os dados necessários para a execução do exame. Feito o exame, são enviados para o PACS, né? Desta forma, via PACS, o médico consegue acessar o laudo, fazer a liberação. Isso fica no sistema. Feito isso, existem várias formas de fazer a liberação disso para o paciente. Pode ter um laudo impresso, pode ter imagem impressa, pode ter imagem gravada em CD ou DVD, mas a tecnologia hoje já nos fala de armazenamento em nuvem, sistemas cloud. Então, é muito comum hoje o paciente fazer o exame e ele sai da instituição sem nada nas mãos. Para não dizer que ele não sai sem nada, ele sai com um protocolo dando a ele um login e um acesso para ele entrar no sistema do hospital, né? Uma área reservada ao paciente. Ele não vai ter acesso a outras imagens, somente ao exame dele, aquele exame que ele executou. E lá ele consegue acessar imagens e laudos. Então, essa é a tecnologia na radiologia hoje, né? Com isso, né, o que a nossa querida Elizabeth queria mostrar para vocês era o seguinte, né? A radiologia digital, ela tem muita vantagem, bastante vantagem. Ela veio para auxiliar o diagnóstico por imagem, né? Veio para ficar, é uma evolução contínua, né? E o profissional precisa se capacitar, né? É um método seguro, custo-benefício, tanto para a instituição quanto para o paciente, tá? Vantagens econômicas, isso tudo é consequência da evolução. Radiologia digital evoluiu e continuará evoluindo, tá? Isso é uma coisa que não tem como parar, a evolução, né? Esse é um movimento contínuo e que tem a telemedicina, uma recente conquista. A telemedicina é um assunto para um outro
infelizmente, para um outro evento. Mas pesquisa em telemedicina, vocês vão entender o que mais tem evoluído em termos de radiologia digital. Aqui, para vocês verem alguns exemplos, né? O que podemos fazer, o que a gente pode chegar da radiologia digital, ok? Em nome da professora Elizabeth, eu agradeço as pessoas que estão participando desse congresso, encerro aqui a apresentação e que todos vocês continuem aí tendo um excelente evento. Excelente, muito obrigada, professor Márcio Cubas, e por representar tão bem, né, a nossa autora Elizabeth, e presença mais que justificada dela, e ela também fez um trabalho. Espero que vocês, quando acessarem o conteúdo da Elizabeth, possam ver o trabalho que ela fez e até nos dar esse feedback, que foi muito um trabalho de excelência, né?